E começou mais um Entendo Nada, é o número 86. E o tema de hoje é, na verdade, o nome do convidado, Elvídio Matos. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele que ainda vai fazer uma reportagem da volta do Vasco à Série A, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo o Entendo Nada Podcast. É mídia streaming e você ouve onde, como e quando quiser. Olha, de uns dias pra cá essa reportagem ficou mais fácil de sair. Até um mês atrás eu estava com medo de fazer uma reportagem sobre a descida para a Série C. Mas deu uma melhorada, deu uma aliviada aí. Não acho que está garantido na Série A, mas acho que agora tem mais esperança de voltar. E o Luiz aí ele puxou o assunto futebol, porque o nosso convidado tem a ver não só com futebol, ele é um cara eclético, e aliás, não só com esporte. Ele fala de todos os esportes, transitou em todos os esportes, mas é um cara que dentro do jornalismo, ele já trabalhou em todas as editorias que existem, em todas as áreas possíveis. Não é, Luiz? Sim, o nosso convidado é um dos grandes repórteres do país, grandes documentaristas, né? Ele faz muita reportagem, até fez documentários, principalmente pela ESPN, né? Foi a casa dele durante tantos anos mesmo. Então veremos muitas reportagens. Espero que não veja a reportagem da volta do São Paulo à Série A, apesar que as coisas estão caminhando. É que a situação do São Paulo é tão interessante porque tem muita gente ruim nesse campeonato. Vamos combinar, né? Sim, Grêmio, Santos, tem muita gente ruim. A concorrência é pesada. É pesada, né? Olha, é difícil. Então. E tem dois gigantes que estão abaixo do São Paulo, né? O Grêmio e o Santos. Então ainda pode ser, né? Esse ano eu acho que não será esse ano. Mas enfim. Convenhamos que o Grêmio e o Santos estão fazendo o roteiro certinho. Estão fazendo um roteiro muito melhor que o do São Paulo. Estão fazendo o roteiro certinho. O Grêmio, então, que contratou o Filipão, olha. Tá fazendo um esforço enorme para ir para a Série B. O Felipão tem um know-how, né? Já caiu com o Palmeiras. Ele tem o know-how, ele sabe. Tem a maior derrota na história da seleção. Se tem um homem tarimbado para essa tarefa, é o Felipão. Esse é o homem. O cara tem o know-how. Mas voltando agora sobre o nosso convidado, Luiz, eu quero fazer um comentário. Você vai anunciar aí já na sequência, aí, com todo o garbo e elegância, que são de peculiares. O nosso convidado, eu acho que, além de repórter, ele conseguiu pegar aquela magia que tinha na imprensa escrita antigamente, com Armando Nogueira, com Nelson Rodrigues, com esses caras que escreviam na imprensa escrita, e conseguiu trazer essa linguagem, devidamente adaptada, é claro, para a televisão, especialmente para a TV fechada. Hoje, ele está na TV aberta, mas para mim ele foi o cara que fez essa transição. Ele conseguiu pegar essa linguagem da TV, da imprensa escrita, trazer para a televisão, e hoje, na TV aberta, vocês vão ter ainda mais oportunidade, quem ainda não conhece, de conhecer o talento desse jornalista que é de primeiro time. É isso mesmo, é isso aí, o Flávio falou tudo. E, bom, já falei o nome de quem é, né? O Elvídio Matos, é o nome do episódio. Então vamos parar de falar besteira, eu e o Flávio aqui, no nosso auto-entendimento de futebol aqui. A gente vai falar muita besteira, ainda mais de futebol, minha, mas vamos lá, vamos deixar o homem falar. Elvídio Matos, é com você. Bom, para eu continuar com a minha eterna redundância aqui, os nossos ouvintes já ouviram a nossa introdução, então vamos começar com a entrevista. E vou começar com a clássica pergunta aqui do Entendo Nada, que todos os nossos convidados dizem ser a mais difícil. Vamos ver se vai ser para o Elvídio também. Vamos lá, Elvídio Matos, quem é você e o que você faz? Eu sou jornalista, raiz. Pretendo continuar jornalista por muito tempo ainda, e eu sou um cara nascido aqui em São Paulo, na maternidade São Paulo, na Frecaneca, que hoje é um estacionamento, um imenso estacionamento. Faz muito tempo que essa maternidade não existe mais. Eu fui criado na Vila Clementino, um bairro ali próximo à Vila Mariana e também ao bairro do Ibirapuera.
E tenho orgulho de dizer para vocês que eu fui uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a rodar de carrinho de rolemã na Avenida Rubem Berta, recém-asfaltada. Eu inaugurei o asfalto da Avenida Rubem Berta. Boa! Ainda não tinha parte da maravilha. Era só Rubem Berta. E sou jornalista desde sempre. Eu morei quando passei a infância e a adolescência numa casinha da rua Leandro Dupré e pertinho da Vila dos Jornalistas. E por essa convivência com os filhos dos jornalistas que moravam nessa vila, eu me jornalista. E queria ser, logo de cara, correspondente de guerra. Mas eu acho que faltou coragem para mim. E um pouco de vontade para ser isso aí. E virei jornalista. E torcedor do Santos Futebol Clube, do glorioso Alvinegro Praiano. Bom, a parte do jornalista, a gente imagina que você continua vivendo na guerra, né? Você só não foi a uma guerra, mas está na guerra. Não deixa de estar na guerra. Exatamente. E quanto ao Santos, meu pai era santista também, meu avô era santista, meu tio é santista e eu sou São Paulino. Segui outra linha. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Segui outra linha. Fui para outro lado aqui, fui buscar outros times aqui. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Santos, sim. Eu tenho, até por causa do meu falecido pai, eu tenho um carinho muito grande, sim. Mas vamos lá, vou para a próxima pergunta aqui. Bom, não tem como não falar da ESPN aqui, não tem como não falar. Eu acho que tanto eu quanto o Flávio, a gente acompanhou muito. Eu lembro a ESPN Brasil, né? Desde quando a gente começou a assinar TV a cabo. Eu, aqui em casa, começou lá pros anos 2000 e pouquinho, 2002, 2003. E a ESPN Brasil tinha que ter, cara. Era assim, algo que precisava ter. E você trabalhou 21 anos lá, 21 anos, e talvez na melhor fase da ESPN Brasil, né? Como foi trabalhar com tanta gente boa ao seu lado, Vídeo? Foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de aprender muito e de ensinar muito também. Porque na época do Trajano, como diretor de jornalismo e um dos fundadores da ESPN aqui no Brasil, ele deu para a gente total liberdade para pensar, para questionar e para fazer. Então, ele assim, eu tenho 2 exemplos para dar para vocês nessa questão da relação entre digamos assim, um jornalista um pouco mais veterano, mais experiente, e com um pessoal mais novo que tinha essa oportunidade de crescer lá dentro da ESPN. Eu me lembro numa edição dos Jogos Abertos do Interior, não sei se foi em Franca ou em outra cidade do interior de São Paulo, o Vinícius Nicoletti, que hoje é repórter dos Bons, lá em Minas Gerais, ele era estagiário e fazia a produção, e lá nessa edição de Jogos Abertos, ele começou a sair comigo para a rua, para as reportagens que eu era pautado para fazer. E lá ele virou repórter, porque aí a gente viu que, tinha ali um cara com um grande potencial para virar repórter. Então, a primeira tarefa dele, além dessa de produção e de sair para a rua, foi fazer assim uma ronda pelos lugares que tinha os jogos, né? No ginásio, na pista de atletismo, no campo de futebol, no ringue de boxe, tudo. Então, e fazia para o Jornal da Noite, ele fazia lá um recorrido dos Jogos Abertos. O que aconteceu naquele dia nos Jogos Abertos, né? Uma coisa mais breve, assim. Não superficial, mas também não tão aprofundada como uma reportagem de verdade. E foi aí que ele nasceu para a reportagem, virou repórter aí.
A mesma coisa o Mendel Bidlovski, que também foi nessa toada. Começou como estagiário, aí passou para a produção e virou repórter também, sendo jogado, sabe? Assim, agora vai fazer você, né? E o Mendel é o grande repórter que é hoje, né? Então, graças ao Trajano, né, a visão dele que ele tinha do jornalismo, tem ainda, do jornalismo e do mundo também, e da vida também, né, todo mundo teve a oportunidade de fazer as coisas que pensava em fazer, que queria fazer, e fizemos. E fizemos e tornamos a ESPN Brasil uma grande emissora, um grande canal, né? Uma marca mesmo do jornalismo esportivo brasileiro. A gente está falando aqui de ESPN, que tinha o DNA do esporte, e hoje você está numa casa que também na história tem um DNA de esporte muito presente, que foi a Bandeirantes, onde trabalhou o saudoso Luciano do Vale, que transmitiu os Jogos Abertos do Interior, que lançou tantos esportes, que fez tantos esportistas serem famosos. E eu queria saber de você, Ovidio, como que é trabalhar na Band? Como tem sido o dia a dia lá? Olha, primeiro eu tenho que dizer que eu jamais imaginava que voltaria a trabalhar numa emissora de televisão, com carteira assinada, com convênio de saúde e tudo, porque eu já tinha tirado da minha frente essa possibilidade. Mas o Denis Gavazzi, que trabalhou muito tempo na ESPN também, que cresceu na ESPN, e que hoje é o diretor de esportes lá da Bandeirantes, ele no final de junho desse ano, ele me ligou perguntando como é que eu estava, o que eu estava querendo fazer, o que eu fazia ou não fazia, porque ele estava pensando que era preciso ele contratar um repórter que soubesse contar histórias, porque ele sentia falta disso lá na programação de esportes da Bandeirantes. E eu topei, agradeço a ele muito, muito, sempre vou agradecer. E eu topei e fui muito bem acolhido lá, e já comecei com uma matéria. Me mandaram ir lá para São Joaquim da Barra, terra do Alisson dos Santos, né, o medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos dos 400 metros com barreiras. Isso foi antes da Olimpíada começar. E eu fui para lá e fizemos, eu e o Sidney da Mata, cinegrafista, que também foi cinegrafista da ESPN Brasil, uma matéria muito bonita com a mãe do Alisson, a dona Lucy. E a matéria foi muito bem vista, foi uma matéria de 12 minutos no ar. E todo mundo ficou encantado com a matéria e aí continuei. Hoje eu faço 2 matérias por semana, uma para o Beck de sábado e outra para o Show do Esporte no domingo. E isso me deixa muito, muito feliz, porque eu voltei a ter um espaço numa emissora de televisão, né, de fazer as matérias ao meu modo, ou seja, contando histórias. Então está sendo muito legal mesmo. Eu me sinto muito bem lá na redação da Bandeirantes. Boa. Você falou que faz matérias para o Show do Esporte. O Show do Esporte é uma marca histórica da televisão brasileira, da TV aberta. A gente lembra, eu e o Luiz, que somos da mesma geração, a gente lembra de passar os domingos na frente da TV assistindo Elia Júnior comandando o Show do Esporte da hora do almoço até 10 horas da noite. E aí você assistia futebol, tinha a luta do Luciano Todo Duro, tinha basquete. De fato, era um show de esporte. E você tá no Show do Esporte é uma grife enorme para Bandeirantes. Eu ia passar para a próxima pergunta aqui, mas eu queria perguntar também para você como foi a experiência de trabalhar na TV Manchete. Não, foi ótimo, ótimo. Eu comecei na Manchete, eu tinha saído de São Paulo. Fui morar numa chácara ali no Vale do Paraíba. A minha ideia era criar galinha e plantar tomate.
Evidentemente que não deu certo. E voltei para São Paulo. E no mesmo dia 3 de julho de 84, eu acho, arrumei emprego no Diário Popular, como repórter, do horário das 5 até as 11 da noite, e na TV Manchete, como pauteiro da madrugada, né, que era de meia-noite até as 7 da manhã. Lá na Manchete é que eu virei, na verdade, um jornalista esportivo. Comecei a fazer esporte porque eu fui convidado para assumir a vaga de repórter da Manchete no esporte aqui em São Paulo, porque teve um perrengue lá no Rio de Janeiro. Acho que alguém foi mandado embora e o repórter que fazia aqui em São Paulo foi para o Rio de Janeiro. Então, eu fiquei na vaga desse repórter que tinha aqui. E aí, poxa, eu comecei. Aí eu tive assim, a felicidade muito grande de, logo depois, eles terem contratado o meu guru, o meu mentor, o francês, o Michel Laurence, que me ensinou tudo. E o Michel Laurence teve também a ousadia de contratar o Roberto Salim, que é um jornalista assim maravilhoso, que me ensinou muita coisa também. Então, o que eu sou hoje, o que eu me transformei nesse tempo, eu devo muito ao Michel Laurence, devo muito ao Roberto Salim e devo muito ao Zé Trajano, porque eles me abriram assim uma janela, sabe? Para um mundo muito legal de você viver, de você habitar, né? Que é o mundo do jornalismo bem feito, que é o mundo de você ter uma visão das coisas, uma visão mais humana, né? E a possibilidade de você se misturar, que eu digo assim, se misturar com vários horizontes, né? Com vários universos, seja o do futebol, seja e sempre eu tenho uma assim, tinha o costume de falar os mais novos, que quando você vai fazer um jogo de futebol, mesmo que seja uma final de campeonato, jamais esqueça de olhar também para a arquibancada, para o vendedor de pipoca da arquibancada. Porque dependendo do jogo, talvez a matéria mesmo esteja lá no carrinho de pipoca do vendedor, sabe? Porque Sim. O cara pode ter sido um ex-jogador, filho de um ex-jogador, uma coisa assim. Ou seja, você sempre tem que ir atrás, sempre tem que olhar, observar muito bem as coisas, o mundo à sua volta, e ir atrás no que você achar mais interessante, né? Muitas vezes dá certo isso, às vezes não dá, mas muitas vezes dá certo isso. Então, eu me pauto por isso ainda. Uma vez lá na Manchete, eu trabalhei muito naquele tempo que a Portuguesa de Desportos era um grande time ainda, e tinha o São Paulo dos meninos dos Menudos do Morumbi. O Sidney, o Silas, o Miller, Careca, o Sidney. Então foi uma época muito boa. Veja você, uma vez eu fui fazer uma matéria com eles, lá no Morumbi, não havia ainda o CT do São Paulo, né, na Barra Funda. E eu levei, com essa história de menudos, eu levei um monte de carrinho assim de plástico, sabe, de criança, de cavucar na terra e tal. E eles toparam a brincadeira e voltaram a ser crianças naquela matéria, porque eles começaram a cavucar ali fora do gramado do campo mesmo, né? Onde tem uma parte de terra, assim, cavucar aquela terra e brincar com aqueles brinquedinhos, tratorzinho, caminhãozinho, sabe? Então, eu percebi, eu aprendi que existe essa possibilidade também no esporte
né? De não ser só aquele jornalismo que fala do treino, quem vai jogar, quem não vai jogar, que existe essa abertura também, né? Para você brincar um pouquinho, né? Sem ser muito superficial, mas brincar um pouquinho. Mesma coisa quando o Juninho, aquele zagueiro que foi para a seleção brasileira também, ele assumiu o cargo de técnico do Juventus. Então, poxa, do moleque travesso, eu levei um estilingue para ele. Boa, hein? Pra ele tirada. De moleque. Aí ele topou também, né? Bela tirada. Então, esses caras me abriram assim, a minha cabeça para isso também, sabe? Mas jamais esquecer sem o lado do jornalismo, de verdade, né? Então, a Manchete eu aprendi muito lá por causa desses dois caras, do Michel Laurence e do Roberto Salim, que me ensinaram muita coisa, muita coisa. A gente criou um programa, um jornal, né, de esporte de São Paulo, que foi muito legal, com a apresentação, vejam vocês, do Walter Abrão. Olá. Walter Abrão. E a gente teve um ano lá em 86, que a Manchete comprou a final do Campeonato Brasileiro. A final foi São Paulo e Guarani. E olha só, eu trabalhei como repórter de campo nos dois jogos, no jogo do Morumbi e no jogo lá de Campinas, do Brinco de Ouro. E sabe quem era o comentarista? Quem? O Walter Abrão narrava e João Saldanha. Olha. Era o comentarista. Rapaz. Que peso no microfone. Aí é covardia. Rapaz. Né? Olha. Tem um vídeo no YouTube do Saldanha comentando a Copa de 86. Ele arrebentando com Sócrates, quando Sócrates perdeu um pênalti em 86. Esse rapaz, não sei o que. Meu Deus do céu, é engraçado o vídeo. É verdade. O Saldanha era uma figuraça. Sensacional. Eu conheci pessoalmente assim nessa época aí, no começo de 86, né? Não sei se foi começo de 86, nas finais de São Paulo e Guarani, que foi muito legal de fazer, deu assim, uma repercussão muito boa para a TV Manchete, né? Só a Manchete e a TV Cultura transmitiram. E aí, uns dias depois, eu encontrei com o cara que era diretor lá da Globo, e ele falou para mim o seguinte: pô, vocês compraram a Manchete, porque a Globo transmitiu o brasileiro o tempo todo, mas a Manchete abocanhou a final. Então os caras da Globo ficaram possessos, né? E falaram: pô, vocês ganharam essa, mas vocês nunca mais vão comprar evento esportivo nenhum aqui no Brasil. Foi quando a Globo começou a comprar tudo que tinha de esportes. Nós fizemos a final de 86. A Manchete, eu sou vascaíno hoje, e em parte a Manchete que me influenciou nesse sentido, porque eu comecei a ver o Campeonato Carioca na Manchete em 87, 88, e eu achava o Campeonato Carioca mais legal, mais charmoso que o Campeonato Paulista aqui. Eu achava mais colorido, e aí eu comecei a me apaixonar pelo futebol carioca. E também das narrações, eu achava as narrações informais, eu achava bem legal. E outra coisa da Manchete que eu não posso esquecer de falar, foi pela Manchete que eu cobri minha primeira Copa do Mundo, a do México de 86. E tive, olha só, e foi no dia da Argentina e Inglaterra, o dia do gol, Sim. do Pão de Deus, o dia do gol mais bonito das histórias do Paulo. Eu estava lá no Estádio Azteca. Olha aqui. Que momento histórico. Só isso. Nossa. É o vídeo. Quando você viu o Maradona subindo na bola, você teve a percepção que foi com a mão? Não, eu não tive, não. Eu estava lá em cima na tribuna de imprensa e não percebi.
E depois eu fiquei muito tempo pensando assim, pô, será que só eu que não percebi? Eu sou tão desligado assim. Mas depois, ouvindo aquela narração famosa do Hugo Morales... Sim, legal aquela narração. É, sensacional. Nossa, maravilhoso aqui. A gente conhece a narração dele no Gol Mais Bonito, né? Que ele vai Sim. dando... Que aquela narração é para chorar, né? Nossa, maravilhoso. Mas a narração do gol de mão do Maradona, ele também na hora não percebe. Só assim, um instante depois que alguém sopra para ele, sabe? E aí ele começa a falar, não, foi com a mão, foi com a mão, foi com a mão. Para mim, lá em cima, era muito difícil de ver, né? Porque o Azteca, assim, a arquibancada é muito alta, assim, né? É um estádio que vai se elevando, assim, a tribuna de imprensa lá em cima, os jogadores eram desse tamanho. E eu não me lembro de ter algum monitor ali para poder ver as jogadas mais de perto, sabe? Eu Sim. Não me lembro disso, não me lembro. Claro que devia ter. Eu não me lembro. Porque não era o lugar que o pessoal que narrava ficava. O pessoal que narrava ficava num andar de baixo, assim, sabe? Sim. E nós estava lá para gente que estava de ENG, não podia filmar nada, ia só trabalhar depois, né? Mas, enfim, não percebi. Na hora eu não percebi, não. Ô, Elvídio, já que a gente está falando de Copa do Mundo aqui, que você já introduziu o assunto, e você também já trabalhou em Jogos Olímpicos na cobertura, você teve esse momento marcante, vendo o gol de mão do Maradona, o golaço que ele fez histórico contra a Inglaterra. Eu queria saber o que foi mais marcante para você em Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. O que você testemunhou de mais impactante, assim, que te marcou? Bom, Jogos Olímpicos, pessoa que mais me impactou mesmo, e eu vi, eu entrevistei, e estive nas provas dele, então, foi o Usain Bolt, né? Que eu vi assim, em Pequim, quando ele disputou, quando começou a ganhar mesmo, né? E em Londres. E no Rio de Janeiro, não. E para mim foi uma coisa, você vê aquele cara correndo, cara. Você vê aquele Bolt correndo, era um espetáculo. É uma coisa maravilhosa, sabe? De você ficar admirado mesmo. Muito admirado mesmo. Porque eu nunca tinha visto um cara assim. Que tivesse assim, que largava muito mal, né? Ele só largava atrás dos outros, né? E a capacidade dele de recuperar aquilo com aquelas pernas longuíssimas, aquelas passadas largas, né, cara? Correndo e dando risada. E chegando perto da linha de chegada e olhando lá pro monitor lá em cima, né? Pro telão, né? Para ver ele próprio ganhando a prova, né? E batendo o recorde mundial, batendo dos 100, 200, no revezamento, maravilhoso. O Usain Bolt foi a pessoa que mais me marcou nas 6 edições de Jogos Olímpicos que eu cobri. Para mim, o Bolt é o cara da minha vida em se tratando de Jogos Olímpicos. E é engraçado que parecia que ele não se esforçava, né? Parecia que ele fazia isso assim... Brincando. Ele olhava pro cara do lado ali, olhava pro cara do outro lado ali. Pois é, e dava risada, né? Pô, cara... Dava risada. E teve corrida, nitidamente, que depois se descobriu que ele tirou o pé na corrida para não quebrar o recorde, para quebrar o recorde numa outra corrida, para gerar uma fonte, para gerar repercussão. Olha o nível que o cara tinha. Isso é grande figura. Grande figura, é demais. Cara, realmente. Bom, você tem inúmeras reportagens na carreira, inúmeras, assim. Tem alguma que tenha te marcado mais, que você fez e falou, nossa, essa aqui realmente marcou? Olha, como o Roberto Salim falava, a reportagem que me marcou mesmo eu ainda vou fazer. Mas assim, eu vou falar de uma situação, de uma matéria grande, assim, de uma outra situação, e depois falo de uma outra num lugar menorzinho. Assim. Na Copa de 2002, a gente não tinha credencial. O Trajano mandou 2 equipes para lá. Uma com o Plihal, Marcelo Santos, e a outra, o Preá
O Plea ficou na Coreia. Eu e o Plea ficamos no Japão. Eu, o Plea e o Denis Gavazzi ficamos no Japão, lá em Kobe, sem credencial. E antes da Copa começar, assim, uma semana que você fica fazendo outro tipo de matéria, ainda mais sem credencial, né? Eu dei a ideia de ir a Hiroshima. Aí pegamos um trem-bala lá em Kobe e fomos para Hiroshima. E eu conhecia a história já, mas eu queria ir para lá, de qualquer jeito. E fomos. E aí, cara, é um troço assim muito, muito pesado mesmo, muito pesado mesmo. Triste. E no momento que você chega lá no parque e você vê a imagem daquele prédio que ficou famoso, que é o único prédio que ficou em pé, né? Depois do ataque nuclear, é todo retorcido, tudo, né? Você já fica meio assim. Aí eles têm uma espécie de um museu. Tem duas maquetes enormes, uma como era Hiroshima e outra como ficou Hiroshima depois da bomba. Tem lá um relógio que marca o horário, e esse relógio parou no exato momento que a bomba explodiu. Tem lá um outro lugar que tem coisas de crianças, de brinquedos, por exemplo, uma bicicletinha toda retorcida, uma boneca, tem um monte de coisa lá. Mas o principal que eu achei tem um setor lá no parque que é dedicado às crianças, dedicado a uma menina que morreu anos depois da explosão da bomba por ter se contaminado, né? Com a radiação toda, ela morreu anos mais tarde. Então tem nessa área ali do parque uma imagem dela, né? E as crianças de todas as escolas do Japão inteiro, elas têm que pelo menos uma vez ir para lá para prestar uma homenagem a essa menina. E essa menina simboliza todas as crianças do Japão. E no dia que a gente foi, tinha lá umas 2, 3 classes de crianças das escolas japonesas ali prestando essa homenagem. Cara, foi uma coisa tão emocionante, porque e no final todas elas cantam uma canção dedicada a essa menina, que é uma coisa assim de chorar, cara, de chorar. Eu tive que gravar, eu fiquei de gravar uma passagem depois disso, e não conseguia. Eu começava a falar e chorava. Lembrava dessas coisas todas lá, né? E aí voltei de lá com uma raiva danada dos Estados Unidos, cara. De tudo quanto era americano, tinha uma raiva danada. Muita raiva mesmo. Vontade de escanar os caras, assim. Mas essa foi uma matéria que me marcou muito. Nesse contexto, né? De emoção provocada por uma coisa que eu já conhecia tempos atrás, né? Já sabia o que era, mas nunca tinha estado lá, né? E aí a emoção se multiplica, né? E ver assim um casal jovem de namorados, a moça estava desenhando numa folha branca assim, desenhando esse prédio que tem lá até hoje, sabe? Então, uma coisa que, porra, você fica meio chocado, assim, sabe? Parecia que, se alguém encostasse em mim, ia sair faísca, ia dar choque, sabe? É muito forte mesmo. E a outra, em 2014, depois da Copa do Mundo, e muito depois da Copa do Mundo, de terminar campeonatos todos, não tinha mais jogo de futebol no Brasil, né? Mas eu cismei de fazer o último jogo de futebol do ano aqui no Brasil. Aí pesquisei aqui e ali, tal, e descobri que ia ter a final do Campeonato Amador de São Paulo
numa cidade chamada Ponta Linda. Longe, 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 quase divisa ali com a ponta de Minas Gerais, com Mato Grosso do Sul. Iam jogar Ponta Lindense e o Ferroviário de Bragantina, de Bragança Paulista, que era, então, o campeão do futebol amador de São Paulo. Aí fomos para lá, eu e o Preá, pegamos um avião, descemos em São José dos Campos, aí alugamos um carro e fomos lá para Ponta Linda. Longe, 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 longe. E Ponta Linda é uma cidade... Quer dizer, foi uma cidade que viveu muito de boia fria, sabe? A plantação de café, tudo. Então ficou... e cana. Então ficou uma cidade de boia fria. Mas nunca esqueceu a alma da cidade, sabe? Que é uma alma caipira. E domingo lá, na praça da cidade, costuma se reunir os boias frias que ficaram por lá, depois que acabou essa coisa de boia fria e tal, muitos se radicaram lá na cidade, em Ponta Linda. E levaram para lá e trouxeram com eles, né, e deixaram lá também a marca da cultura nordestina. Então tinha lá um grupo de zabumba, triângulo, sabe, sanfona, e cantando lá. E tinha também uma dupla de música sertaneja. Então eu fiz esse domingo antes do jogo. E misturei tudo lá, sabe? A música nordestina, a culinária nordestina com a música caipira. Legal. E culinária caipira, tudo, para mostrar como é que era Ponta Linda. E fomos para o jogo. Antes, no sábado, eu tinha feito o técnico de Ponta Linda, que ele há anos é o treinador do time lá da Ponta Lindense, e ele tinha uma loja lá de sapatos, tal, essas coisas todas. E graças a ele, o Ponta Lindense não tinha morrido ainda. E fiz o artilheiro da Ponta Lindense, que trabalhava numa serralheria. E um cara muito legal, casado com uma moça, recém-casada, tudo foi na casa deles. Contei a história da vida deles, tal, cacete. E no jogo, a gente fez... Claro que a gente estava torcendo para o Ponta Lindense, né? Mas acabou perdendo de 1-0. Mas no jogo, a gente entrevistou o pessoal que ficava ali em volta do alambrado, sabe? E cada figura maravilhosa. Eu imagino. Poxa. Eu imagino. Você sabe, você conhece os tipos, né? Eu gosto desse... Como eu tenho falado muito sobre o Flávio ultimamente. Eu não tenho mais acompanhado tanto o futebol, né? Mas eu tenho gostado de escutar as histórias ao redor. Eu tenho acompanhado muito isso. Então é isso. É isso, eu acho muito legal. Eu ia muito, quando meu pai era vivo, ele jogava várzea, eu acompanhava. Nunca joguei, nunca fui jogar, né? Então eu via muita coisa. Eu via ali as histórias, o pessoal, um lá que você... O cara não sabia nem pra quem tava torcendo, tava lá, tava xingando. É muito interessante. Realmente. Pois é. É muito interessante. Os personagens do futebol é muito legal. Mas é isso mesmo. Eu sempre tenho esse olhar assim, sabe? Pro lado humano das coisas, né? Às vezes nem me interessa ali a bola rolando, sabe? Mas o que está em volta, né? Aquele cara do torcedor, né? Imagina, se torcer pro Ponta Lindense. Né? Claro que o cara deve ter um outro time, né? Sim, São Paulo. Sim. Mas o Ponta Lindense é da cidade dele, pô. Não é não? Sim. Então, o cara vai lá torcer pro Ponta Lindense. E o cara tá lá com um radinho de pilha na orelha, xingando no alambrado. É isso mesmo, né? É legal pra caramba. Falando e brigando tal, e falando aquelas coisas todas, né? Que o caipira fala, assim, né? É muito legal Muito mesmo. legal. Então, a gente fez, eu e o Preá fizemos a matéria nessa ótica, assim, do torcedor do Ponta Lindense, sabe? Que legal. E foi muito legal, né? Quando terminou o jogo,
as taças foram entregues lá no estádio mesmo. E coube esse artilheiro do Ponta Carindense receber a taça de vice-campeão. Mas ele recebeu com ele e a mulher dele ali do lado. Ele recebeu assim, putz, queria tanto ter recebido a outra taça, né, cara? Aí eu fiz uma sonorinha com ele, não me lembro o que ele falou, mas ele falou uma coisa meio para baixo, assim, e tal. E saiu caminhando, segurando a taça assim, meio debaixo do braço, e caminhando para a mulher dele para sair do campo, né? E o Preá fez essa imagem, sabe? Ele pega a taça, põe embaixo do braço, põe o braço assim no ombro da mulher, e vão os dois andando assim até sumir, né? Que é também assim, uma imagem de derrota, né? Mas é uma imagem de esperança também, né? Pro que virá lá na frente, né, cara? Saindo assim da coisa para entrar num outro astral, assim, né? Um outro universo. Essa matéria ficou muito legal, muito legal. Muito legal. Gostei muito de ter feito essa. Muito legal. É interessante, você falou de uma reportagem, de matérias aqui e tal. E, bom, a gente hoje escuta muito, pelo menos que eu e o Flávio aqui a gente conversa, a gente escuta muito o jornalismo esportivo sendo criticado, sendo xingado, que tá falando. O que você acha do jornalismo esportivo hoje no Brasil? Fraco. Muito fraco mesmo, porque virou uma outra coisa, né? Eu acho assim que você vê os jornais como perdendo espaço, né? Hoje nem dá para fazer que tem caderno de esporte, não tem mais. É uma ou duas páginas do esporte nos jornais, no máximo. Das emissoras de televisão, tanto abertas como fechadas. Na aberta, a Bandeirantes tem mais, né? Tem programas ao vivo, tudo, né? Mas, assim, o que eu acho que empobreceu muito foram os programas das TVs fechadas, dos canais de esporte, ESPN, Sport TV. A Sport TV tem, sei lá, 3 canais, a ESPN também, né? 3 canais, e não tem um canal de esporte que trate do jornalismo esportivo mesmo, que trate da reportagem. Né? A grande derrotada nesse jogo todo é a reportagem. Porque ficou muito fácil hoje em dia ser comentarista, ou pior, ser analista, e ficar falando aquelas coisas de sempre, né? E ficar trazendo coisas de fora para cá, muita gente falando titês, né? Diante das telas de televisão. Né? Nossa. E aí eu não concordo com isso, não. Acho hoje muito fraco. E é uma coisa que você fala, você tem três canais da ESPN, 3 da Sport TV, ainda tem um ou outro da Fox ali, que virou tudo Disney, né? Junto com a ESPN lá. Pois é, então. E é o dia inteiro, parece que é a mesma programação, né? É uma coisa assim... Não sei, eu não consigo assistir mais. Eu tava falando, eu já assistia muito. Você muda de uma para outra, é a mesma coisa. Mesma coisa. Sim. Né? E tem outra, de uns tempos para cá, o programa é feito para gerar conteúdo na internet também. Claro. Então o cara fala uma coisa polêmica, o cara tem uma discussão ali pensando em gerar um clique ali na internet, um view. É uma coisa que se retroalimenta e empobrece o programa. Quantos likes? Isso. É uma coisa que se retroalimenta e empobrece a coisa. Exatamente. Às vezes você vê umas opiniões assim bizarras. O cara... O Edilson mesmo, outro dia ele falou que era melhor que o Messi, por exemplo. Então você ouve, às vezes fala, então. Em geral, um likezinho, né? Então. Onde você menos espera, aí que não sai nada mesmo. Outro dia, como é que chama aquele técnico de futebol? O René Simões? René Simões, exatamente. Que falou que o Neymar é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Ô, louco. Aí não dá, né?
Aí não dá. E olha que o René Simões é um cara que te respeita, te para pra ouvir. Pois é. Exatamente. E o mesmo que falou que o Neymar era um monstro lá atrás. Foi, eu tava lembrando disso. Isso ele estava certíssimo. Tava certo. Não é? Agora, achar melhor do que o Cristiano Ronaldo, aí não dá. Já forçou a barra. Não, desculpa, o Neymar não. O Bruno Henrique. Nossa, piorou. Não, agora piorou de vez. Não. Agora piorou de vez. Não tem. Não, o Bruno Henrique é um bom jogador. Sim. Pelo amor de Deus, é outro patamar. Não tá no mesmo patamar, como ele mesmo dizia. Não tá no mesmo patamar. Cristiano Ronaldo é outro patamar. Nossa, não. Pra parafrasear o próprio Bruno Henrique. Agora, oi, o vídeo. Você não acha que também hoje em dia os programas viraram grandes resenhas, sabe? Tudo bem, é legal ser descontraído, ser informal, mas no sentido de não ter responsabilidade nenhuma com o que fala, sabe? Aquela coisa de virar uma troca de ideias ali informal, de vestiário, tentar reproduzir na televisão e ficar aquela coisa vazia durante horas falando. Você não acha que tá muito isso? Então, eu acho melhor uma conversa de botequim. Não é? Do que essas conversas que a gente vê e ouve aí nas emissoras de televisão. Porque assim, parece que eles fazem de tudo para gerar polêmica, e polêmica os caras da televisão acham que dá mais audiência. Sim. E mais audiência significa mais número de acessos, né? No Facebook, não sei aonde, Instagram, Twitter, essas coisas todas, né? Porque todos eles têm conta no Twitter, tem conta não sei aonde, né? Tem seguidores. Seguidores, milhões, milhares de seguidores. Tudo bem quanto a isso, mas jornalismo é outra coisa. Verdade. Agora, a gente tá falando aqui de esporte, falando de jornalismo. Tem gente que acha que esporte e política não se misturam. O que você pensa sobre isso? Não concordo. Tudo é política. Você viver é um ato político. Sim. E claro que nesse sentido, você ir numa sessão de circo, você está fazendo política. Tudo é política. E claro que o futebol, como o esporte mais popular do Brasil, é política. É política também. Não dá para dissociar nada da política. Jogadores que foram eleitos vereadores, deputados, tal, entendeu? Sim. Aí pode, né? Aí pode ir para a política, né? O lado positivo é que me parece que cada vez menos jogadores estão ganhando eleições por aí. A gente tem visto ainda bem. Ainda bem. Estão quebrando a cara. Porque Sócrates não existe mais. Não. Não tem mais. Foi um só e esses todos aí que foram eleitos, já foram eleitos em eleições passadas, nenhum prestou para alguma coisa, né? Sim. Na Câmara Municipal, na Câmara Federal, essas coisas todas. Assembleia Legislativa, não deram certo. Mas eu acho, é impossível dissociar o futebol da política. Não tem como. Sim. O futebol é um ato político. Não tem como. Não só jogadores, como os dirigentes. Muitos dirigentes aí eram políticos também. Também. Se aproveitavam do clube. Enfim, é tudo ali. Tá tudo interligado. Tá tudo ligado. É isso mesmo. Uhum. Embora tentem colocar o futebol no mundo à parte, no mundo encantado à parte, onde não tem dívida com o governo, onde não tem racismo, onde não tem homofobia. Não, o futebol faz parte da sociedade. Eu vou passar para o Luiz, mas só queria dar um exemplo sobre política. O pessoal sempre acha que política é uma coisa que se pratica só em Brasília. Mas quando um cara mora numa comunidade, eu já moro em periferia, morei muito. E às vezes você mora numa viela, mora num lugar que tem um ponto de droga ali. E aí você tem que fazer aquela relação de boa vizinhança com o cara que vende droga na sua esquina, para você sobreviver e passar no caminho. Isso é política. Política no estado para você sobreviver. É uma atitude política.
Sem dúvida, cara. Então, você vai num lugar que tem cena de uso, e é aí naquele lugar, né? Sim. Ou você evita, ou quando não dá, você vai lá também, para conversar, não é? Você não vai lá para investigar, para saber o que está acontecendo ali. Você vai lá para jogar um lero, para conversar. Sim. E não importa se o cara ele está fazendo uso naquela cena de uso, não é? Sim. Você tem que aceitar isso, não é não? Exatamente, concordo. Exatamente. Não, isso mesmo. Tem outra polêmica aqui que eu escuto falar muito, né? Que é a questão financeira do jornalismo. A gente acabou já passando um pouquinho nisso, né? Que hoje a maioria dos canais esportivos pensa muito mais na questão da internet, nos cliques e tal, para ter retorno. E porém, com isso, o que eu sempre escuto é que as grandes reportagens necessitam de muita verba, né? E que o jornalismo hoje não tem como bancar isso. Você acha que as reportagens estão fadadas a acabar? Eu acho sim, infelizmente. Eu acho que elas vão sobreviver, para usar um termo que se usa muito em outras plataformas. Eu acho que em jornal e em emissoras de televisão abertas ou fechadas vai acabar. E a gente vai ter que penar um pouquinho para poder migrar, outro termo da atualidade, né? Para essas plataformas aí, como vai ser tudo. Eu acho que o pessoal da escrita vai se dar melhor nessa, porque é mais fácil, tem... Mais plataformas, né? Por exemplo, mais plataformas. Tal. E agora, a gente... que a gente tem que migrar para o audiovisual, né? Uhum. A gente está acostumado a fazer televisão, tudo vai ter que migrar para o audiovisual. Mas, lamentavelmente, no Brasil de hoje, o audiovisual não está com nada. Com esse presidente, com esse ministro secretário da Cultura, com esse ministro da Economia, com esse ministro da Educação, com esse ministro da Infraestrutura, com essa ministra da Agricultura, todo o ministério desse cara não dá um valor sequer para a cultura brasileira. Nada. E nisso inclui o audiovisual, né? Você vê, a Ancine tá um horror. Outras entidades, outros entes ligados à cultura brasileira estão um horror também. Isso é no teatro, na literatura, no cinema, em tudo, né? Em tudo. Então nós vamos penar muito ainda. Então eu assim, sinceramente, eu não sei o que fazer mais. O ano passado eu estava com vários projetos com o Hugo Giorgetti de fazermos juntos e nada andou. Primeiro por causa da pandemia e depois por causa desse descaso que essa gente que está lá em Brasília, o governo federal, dedica à cultura brasileira. Eu tava com medo dessa resposta. Eu posso falar a verdade, eu tava com medo dessa resposta. Porque é visível, né? É visível, a gente tá vendo isso acontecer e é triste mesmo. Na verdade, o que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, o que eu tenho visto muitos documentários e reportagens nos streamings, né? No Netflix, Globoplay, inclusive eu vi o do João de Deus do Globoplay, que putz, é muito bom, é muito bem feito. Mas é isso. Você não vai ver na Globo, no canal aberto da Globo, mostrando isso. Uma reportagem grande. Não, você não vê mais. Não. Então, é complicado sim. É complicado e preocupante. Eu vou passar para a última questão aqui da nossa entrevista. E você falou muito nessa pessoa aqui, você falou bastante dele. E eu acho que, assim, cá entre nós, não tem mais ninguém ouvindo, tá? Você pode falar à vontade, tá? Não tem mais ninguém ouvindo, só eu que tô ouvindo, nem o Flávio tá ouvindo mais, tá? O Trajano é muito bravo mesmo?
Ele é bravo, mas é bravo quando defende as opiniões dele. Ele é bravo porque é do caráter dele, é da personalidade dele mesmo, porque ele sempre foi um cara que se indignou com a injustiça. Então a braveza dele vem daí, né? Mas no trato com as pessoas, ele tem aquela cara de mal, aquele jeito de mal, mas se ele dá bronca em você, minutos depois ele está te convidando para tomar um chopp, para conversar. Ele não guarda mágoa de ninguém. Então, eu não sei se ele é o cara ideal, sabe? Né? Como pessoa assim, mas ele é um bom cara. Ele é um bom cara mesmo. É dos bons. A impressão que nos passa é essa também. Que é um cara muito gente boa. Eu tenho ouvido muito ele no podcast que ele tem agora no Pontapé, né? E assim, é uma pessoa que, assim como você, a gente tá aqui entrevistando, é uma pessoa que realmente dá vontade de sentar num bar ali e ficar horas batendo papo, conversando, comendo um negocinho, tomando uma. A impressão que a gente tem é essa, a impressão que dá. Muito legal, muito legal. Uhum. Inclusive, eu encontrei com ele sábado lá na Paulista, na manifestação contra o Bolsonaro, e ficamos de marcar um chopp na semana que vem. Ah, rapaz, olha. Muito bom, muito legal. É isso, a gente fechou a entrevista aqui, fechamos a parte da entrevista. Eu só posso agradecer muito, muito, e a você. Eu agradeço a vocês pelo convite. Não, por você ter participado. E também agradecer ao Flávio, né? Ele que foi atrás, ele que conseguiu os contatos aí. Olha, que entrevista. Gostei muito. Eu sempre falo aqui, né? Eu não sou formado em jornalismo, eu sou mais curioso do que qualquer outra coisa. Tô tendo oportunidade de conversar com pessoas aqui que realmente me deixa assim, olha, bem, me deixa bem. Fico bem estando conversando com vocês aqui. Né, Flávio? Brigadão, Elvídio. Eu sei que seu dia tava bem corrido hoje, logo tem um material novo aí no ar na Band. Você foi gravar esse material lá em Santos hoje, e eu sei que seu dia tava muito apertado, e mesmo assim você tirou um tempinho para falar com a gente aqui. Obrigado pela educação, pela gentileza, pelo trato e por tudo que você falou aqui, viu? Porta sempre aberta para você, que precisar da gente, estamos aí, viu? Tá bom? Brigadão, viu? De coração, Elvídio. Obrigado a vocês pelo convite. Imagina. Eu estou aqui à disposição. Imagina. Brigadão, viu? Boa noite pra você por aí. Tudo de bom. Valeu. Bom, vocês ouviram aí, né, a nossa baita entrevista, né, com o Elvídio Matos, uma entrevista, assim, muito boa. Mais uma aula, né, a gente sempre fala, mais uma aula de reportagem, de jornalismo aqui, realmente muito legal. Mas enfim, vamos agora para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica cultural? Olha, com um convidado desse tamanho, Luiz, eu pensei numa dica cultural que tem a ver com o mundo, né? O cidadão do mundo, como o vídeo, me inspirou a achar uma dica que tem a ver com um acontecimento que impactou o mundo inteiro, que é a bomba de Hiroshima. Eu vou indicar um livro do John Ursay, chamado Hiroshima, em que ele faz uma cronologia ao longo das 150 páginas do livro, da hora que a bomba caiu até os momentos depois. E ele montou essa cronologia, ele é um jornalista americano, ele não estava lá, evidentemente, conversando com as pessoas que foram vítimas da bomba, que sobreviveram. Então ele fez uma coletânea de depoimentos, conversou com várias pessoas, e a partir dali, ele montou uma cronologia dos momentos antes da bomba cair, da hora que ela caiu, até os dias que se seguiram. É um livro assim que eu não terminei de ler, mas eu estou bem impactado com a leitura, porque, claro que pode parecer clichê o que eu vou fazer aqui, um pouco piegas, mas a vida ela muda em questão de segundos. E quando você pega o livro,
As pessoas estavam ali, vivendo normalmente, às portas de viverem um acontecimento que mudaria a humanidade para sempre. Que a gente nunca ia esquecer. Tanto é que o Luiz sabe muito mais de história que eu, é especialista nisso. Hoje ainda se estuda essa questão de Hiroshima, de Nagasaki, das bombas atômicas. E hoje existe até uma preocupação a respeito dos arsenais nucleares das grandes potências. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje, ele anunciou, ontem anunciou que está diminuindo o seu arsenal. Claro que continua lá com 5.000 bombas, mas está diminuindo aos poucos. Então é interessante você pegar essa obra aqui e ver o quanto a vida ela pode mudar em questão de segundos, e ainda mais para milhares de pessoas como mudou em Hiroshima e Nagasaki. Então eu indico para você o livro do John Hersey, Hiroshima, que tem a contagem lá cronológica dos momentos antes, durante e depois da bomba atômica atingir a cidade. Vale a pena. Muito bom. Vou querer... É documentário, Flávio? É um livro, é um livro-reportagem. Livro-reportagem. É um livro-reportagem. Vou ver se eu acho para ler depois. Bem interessante. Bem interessante. Eu acho interessante também, que é um podcast que eu sempre comento aqui, que é o Xadrez Verbal, né? E eu gosto muito deles. E eles têm uma tirada deles lá, uma piada de um humor negro, né? Claro, uma piada com isso, né? Mas eles dizem assim, que a bomba atômica é a arma da paz. Por que a arma da paz? Porque se você vai entrar numa guerra e os dois lados falam, eu tenho bomba atômica, com certeza eles vão discutir a paz. Você não tem a dúvida. Com certeza vão discutir a paz. Então eles sempre dizem isso, a bomba atômica é a arma da paz. Mas é realmente terrível. Inclusive, talvez a gente esteja há décadas sem uma grande guerra por causa das bombas atômicas. Provavelmente. E aí outras armas, né? Que a bomba atômica, por incrível que pareça, a bomba atômica não é mais a arma mais forte do mundo. Tem coisas maiores, tem a de hidrogênio, se eu não me engano, é maior. E tem coisas que a gente nem deve imaginar que existem. Não, saindo um pouquinho aqui do tema que a gente tá tudo falando aqui, pra ter um pacto de não agressão fora da Terra, porque existe esse pacto, né? As potências na época, União Soviética e Estados Unidos, mas todos assinaram isso, para não haver agressão fora da Terra. Dá pra se imaginar que deve ter coisa maior por aí. Imagina o tamanho do que tá nos arsenais por aí. Você imagina. Olha, realmente, mas é isso. Eu vou ver se eu leio, porque realmente é uma passagem da história, assim, terrível. Mas enfim, eu vou dar minha dica cultural aqui, que, aliás, não tem nada a ver com guerra, nada. Muito pelo contrário. Eu acho que dá pra se dizer que foi o momento que o Rio de Janeiro se tornou aquela ideia de cidade maravilhosa que um dia ela foi, né? Infelizmente hoje não dá pra dizer isso, mas um dia ela foi. Eu tô falando do livro Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro. É um livro que trata o Rio de Janeiro da década de 20. Eu fui atrás desse livro porque quando eu ouvi os comentários desse livro, falavam muito do carnaval de 1919, que foi o primeiro carnaval pós-pandemia da gripe espanhola. Que a população foi à rua achando que ia morrer mesmo. Tipo, morreu tanta gente. Eu vou pular o carnaval e vou morrer, porque eles achavam que iam morrer mesmo. Tava todo mundo já, assim, sem expectativa, né? Mas, sem brincadeira, foi o carnaval, assim... Dizem que foi o carnaval mais apoteótico, de gente sair pulando pelado na rua e tal. Então ele tem uma passagem nesse livro, ele fala sobre esse carnaval. Mas o foco mesmo é a década de 20 no Rio de Janeiro. E você começa a ler, você começa a ver nomes, alguns nomes que foram até esquecidos, de escritores, poetas, poetisas. A gente às vezes esquece um pouco isso, mas a década de 20 foi uma década muito da mulher, e isso não é tão retratado, foi muito da mulher, por causa da Primeira Guerra Mundial, que acabou ali, né, tava ali, muitos homens morreram, então a mulher tomou a frente por uma década. Então, e isso não é muito falado. Então ele coloca isso nesse livro, né? Ele coloca tudo que aconteceu no Rio de Janeiro da década de 20. E eu, de São Paulo aqui, que nunca fui muita questão, tenho até vontade de ir ao Rio de Janeiro só para ver alguns pontos que ele narra nesse livro, né? Para ver alguns lugares. Então, assim, é um livro muito gostoso de ler. Ele é um ótimo escritor, o Rui Castro, né? Tem um livro dele que é da história do Garrincha também, que eu não li ainda, quero ler. Você já leu, Flávio? Já leu? Então. E é ele que é o escritor. O Rui Castro é maravilhoso, cara. Você lê assim no final de semana o livro dele. Não, é muito bom. É muito bom. Eu quero ler esse do Garrincha, né? Quero pegar pra ler também. Inclusive, eu ouvi um zoom aí de que vai sair um documentário da Globo, baseado no livro do Garrincha, do Rui Castro, falando do Garrincha e da Elza Soares. Tá pra sair aí um documentário. Então eu vou ficar. Eu vou ficar esperto mesmo. Mas eu recomendo esse livro aí, viu, Flávio?
Eu acho que falta algum documentário, falta alguma coisa à altura do Garrincha, assim. Uma coisa mais documental. Porque você tem filme, tem livro, mas uma coisa documental. Porque o Garrincha, ele é o tipo de pessoa que é visto sempre como personagem. Personagem folclórico, engraçado, fora da casinha. E o cara era mais que isso. Se você que estiver nos ouvindo e tiver curiosidade, depois você pesquisa no YouTube, joga lá, entrevista Garrincha. Eu fiquei muito surpreso de ver como o Garrincha era articulado numa entrevista. Como era inteligente. Porque a imagem que se passa na gente do Garrincha é que ele é um cara nem aí pra nada. Tudo bem, era assim em parte, claro. Mas ele era articulado, tinha conteúdo, era um cara inteligente. Então falta uma obra documental, assim, jornalística para retratar o Garrincha além do personagem, o Mané. Sim. Não, e o Garrincha era uma pessoa doente. Ele era um alcoólatra. Ele tinha uma doença. Sim. É isso, ele tinha uma doença. Eu não queria dizer que ele era bobo, burro e tal. Não, ele tinha uma doença, ele era alcoólatra. Mas enfim, eu vou deixar que eu quero ler esse livro e tô de olho no Globoplay, tô dizendo que vai sair. Mas eu recomendo mesmo esse livro, Metrópole à Beira-Mar. Mesmo a gente aqui que é de São Paulo, que tem esse pé atrás que é o Rio de Janeiro, eu recomendo porque faz parte da história do Brasil. Quando o Rio de Janeiro era capital ainda, né? Lembrando disso também. Rio de Janeiro ainda era capital. Então eu realmente recomendo a leitura do livro. Mas é isso, Flávio. Vamos agora para o nosso Salves, Chamegos e Sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Eu vou começar dando um salve aqui. Eu vou dar um salve que se remete à minha namorada Vani, né? Tem a ver com ela. Mas também tem a ver comigo, porque eu tô fazendo uma parte disso. Eu estou ajudando essa entidade, né? Eu tô falando aqui do CIASP. Eu tô ajudando, vai ter uma semana da inclusão, que eles chamam. Que são palestras enfim... Várias coisas vão acontecer no YouTube, vai estar lá no YouTube. E eu tô fazendo toda a arte, eu tô editando os vídeos, eu tô fazendo toda a montagem, tô ajudando a Vani, ela tá aqui também e tal. Então eu já tô mandando um salve pro CIASP, um salve pra Vani. E já fazendo a propaganda, né? Vai ser dia 19 de outubro, 19 e 20 de outubro. Mas com certeza até lá vai ter algum outro episódio, ainda vou falar de novo. Provavelmente vou até dar como dica cultural. Mas já tô reforçando aqui, tá? Vai ter essa semana, eu tô ajudando. Acho que minha voz vai aparecer por lá. Acho que minha voz vai aparecer por lá. A gente tá vendo aqui talvez precise de uma narração, talvez seja eu que faça. Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Flávio Santos, qual o seu salve aí? Quero dar os parabéns pros dois pela atitude. Espero que dê certo a ação, bombe, consiga os objetivos aí. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado. Valeu. Quero mandar um salve muito especial pra Carol Fantini. Lembra dela, Luiz? Carol Fantini? Foi uma das nossas primeiras entrevistadas. Ela fez aniversário essa semana, fez aí seus 25, 26 anos, né? Que ela não me ouça falando isso, ela vai me matar. Mas ela foi uma das primeiras entrevistadas nossas, na época que a gente tinha um programa na web rádio, no Esporte na Rede. Ela falou sobre educação, inclusive na época, e ela é uma pessoa que é muito fã de Chaves e tal. A gente ficou de gravar depois, acabou não gravando. Mas quem sabe a gente não se encontra de novo, acaba gravando, falando de coisa mais amena, de Chaves, de rock, que ela é uma roqueira e inveterada, adora bandas de rock clássicas. Então eu quero mandar um beijo muito especial para ela. Foi minha colega de faculdade. Hoje ela é professora na FATEC. Ela trilhou carreira de educação. Então eu quero mandar um beijo, um salve muito especial para Carol Fantini. Boa, muito bom, salve pra ela aí. Eu lembro, foi uma das nossas primeiras entrevistadas lá em época de web rádio ainda, faz tempo. O Brasil, a gente pregava o caos naquela época, mas eu não imaginava que o caos seria desse jeito. Olha, o caos chegaria com a moldura de mito e nossa senhora, não. Fazendo pregação contra a vacina. Não, minha nossa, não. Não, e é gozado, porque a gente falava muito de coisa climática e pensando assim em escala global. E aí essas semanas que passaram, a gente viu tempestade de areia no interior de São Paulo. Negócio assustador. Morreu gente, tudo mais. Mas a imagem, assim, é digna de filme apocalíptico. Inclusive, a gente falou disso na live também. Então, a gente pensava em causa, projetava. E, inclusive, a gente entrevistou um cara que organizava passeata favorável à ditadura na época, né? E a gente nunca imaginou que a coisa ia prosperar. Porque hoje as pessoas defendem abertamente.
a volta da ditadura. Nas redes sociais, fazem protesto, aliás, fazem manifestação em frente a quartéis do Exército. Então, nem o melhor roteirista, ou o pior, imaginaria um cenário como evoluiu nos anos depois que terminou o programa. Impressionante. A gente entrevistou essa figura aí, né? Não lembro o nome dele, mas como uma figura, assim, curiosa. Tipo, o louco Sim. lá. Vamos entrevistar esse louco aí, você acha, né? Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí, tá lotado de louco. Aí inclusive um virou presidente. Olha, que situação, viu? Que situação. Rapaz, é verdade, rapaz. Entrevistou o cara por uma coisa inusitada. Inclusive, eu vi eu acabei de achar ele aqui em rede social, não vou falar o nome dele para não dar seguidores para ele. Mas eu vi que ele foi candidato a deputado federal, na mesma chapa que o Conte Lopes. Acabei de descobrir aqui. Isso diz muita coisa. Surpreender. Isso diz muita coisa. Mas depois disso, só nos resta passar para o encerramento. Porque olha, é a melhor coisa. Vamos passar para o encerramento. Mas antes, vou passar os nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @EntendoNadaPodcast, e o Twitter, que é o @EntendoNPodcast, porque não dá pra gente usar o Entendo Nada e tudo mais. E agora temos o YouTube, chegamos aos 100 seguidores no YouTube, passamos do 100, já tá 105 lá, se eu ouvi, esse dia tá 105. Estamos bombando, vamos arrebentar, agora vai. Então, agora é só escrever youtube.com/EntendoNadaPodcast que cai direto lá. Não precisa mais ficar procurando nada. É isso. Que se segurem. Ninguém diz que se segura. Não quero nem saber. Aliás, se eles quiserem dar uma entrevista pra gente aqui, a gente aceita, tá? Deixa. A nossa agenda, se a gente aceita. Bom, isso é verdade. Temos que ver isso. Temos que ver nossa agenda, né? Isso mesmo, isso aí. Então agora temos sim um link do YouTube. Então, tá aí, ó, youtube.com/EntendoNadaPodcast. Além disso, estamos em várias plataformas, né? De agregadores de podcast, que afinal o que a casa faz aqui é podcast. Estamos no iTunes, estamos no Google Podcast, estamos no Podcast Addict, enfim. Todos aí que você... Spotify, né, o principal. Todos que vocês procurarem, Entendo Nada Podcast, vai estar lá, aperta seguir, que sempre tem alguma coisa nova lá pra vocês ouvirem. É isso, Flávio. Foi mais uma aula, aprendemos demais aqui. Aliás, a gente tem tido uma sequência aí de grandes aulas, né? Bem interessante. Tem. A gente acertou a mão aí, a gente tem que agradecer muito aos convidados que toparam gravar aqui nesse humilde podcast. Quero agradecer o vídeo por ter topado, um cara com a bagagem dele, com o tamanho dele, com a história dele, atendeu a gente numa boa, internet caótica para variar, ele teve toda a paciência para entrar, esperar, conectar as coisas, ajeitar áudio, vídeo. Então eu quero deixar aqui um forte abraço para ele, agradecer muito. O podcast está possibilitando a gente conversar com pessoas que a gente só assistia, que a gente só acompanhava de longe. Essas pessoas hoje... E essa é a magia do podcast, que é filho direto do rádio, que é descendente do rádio. Ele propicia esse bate-papo com autênticas lendas do jornalismo e pessoas de outras áreas também que a gente entrevistou nas últimas semanas. Então, mais uma vez, estou terminando bem feliz o episódio com a sensação de dever cumprido, Luigi. É isso aí. Valeu. É isso mesmo. Olha, realmente, tivemos uma sequência aí. E a gente sempre tivemos sempre muita sorte, e não é sorte, né? Muita competência pro lado do Flávio, que é o que traz a maioria dos convidados. Então, ele sabe buscar quem, onde, como pro tema que a gente precisa aqui. Então, é isso mesmo. E fechamos, Flávio, fechamos. Bora! Fumos! Valeu!